Você já sentiu o coração disparar, uma falta de ar que é desesperadora, um aperto no peito e aquele pensamento que faz você pensar, será que eu vou morrer agora? Se isso já aconteceu com você, isso pode ter sido uma crise de ansiedade. E hoje eu vou te explicar exatamente o que é uma crise de ansiedade, por que ela acontece e como controlar sua crise de ansiedade quando ela vier. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa informação pode fazer toda a diferença entre o desespero desse momento e o alívio que você pode ter na sua vida. Imagina uma cena, você está tranquilo fazendo as coisas do seu dia a dia e de repente do nada o seu coração ele começa a bater bem forte. O ar parece não entrar direito nos seus pulmões, a vista ela acaba escurecendo, as mãos elas ficam tremendo e o pensamento ele dispara. Será que eu estou tendo um infarto? Será que eu vou morrer agora? Você vai correndo para o hospital, faz um exame e o médico acaba falando para você, fica tranquilo que tá tudo normal, você teve uma crise de ansiedade. Você pensa, mas como assim normal se você acabou sentindo que estava quase morrendo? Pois é, esse é o problema da crise de ansiedade. Elas parecem uma emergência física, mas são uma resposta do seu cérebro ao estresse e ao medo que você sente naquele determinado momento. E é sobre isso que a gente vai conversar agora nesse vídeo. E o que é uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade, também chamada de ataque de pânico, é um episódio súbito de medo e desconforto intenso. O cérebro interpreta uma situação como perigosa, mesmo que não exista um perigo real aí no seu ambiente. Aí ele ativa o sistema de emergência do seu corpo, e isso acontece do nada. E quando a pessoa não entende o que está acontecendo, ela acaba se desesperando, o que faz alimentar ainda mais o ciclo da ansiedade. É como se o seu cérebro enviasse um seguinte sinal: você está em perigo, e o corpo ele acaba respondendo com esses sintomas físicos fortes, ou para que você se proteja, ou para que você fuja dessa determinada situação. Mas nesse caso não tem um leão, não tem um assaltante, não tem nenhuma emergência acontecendo nesse determinado momento. É só o perigo que está acontecendo na sua mente. É como se a sua mente estivesse interpretando que tem um perigo real, e na verdade ele não existe. E o seu corpo acaba reagindo como se esse perigo ele estivesse acontecendo naquele momento, naquele ambiente em que você está. E quais são os sintomas de uma crise de ansiedade? Os sintomas de uma crise de ansiedade eles costumam ser bem intensos e bem assustadores. Vamos ver se você já sentiu algum desses sintomas. O primeiro sintoma que eu posso falar é a palpitação do coração acelerado, que dá aquela sensação que você está tendo algum problema cardíaco e que você vai morrer naquele determinado momento. O outro também é a falta de ar ou a sensação de sufocamento, que é uma sensação desesperadora. Tem também a tontura ou a sensação de desmaio, a boca fica seca, sudorese intensa, um suor frio, a pessoa acaba suando mesmo que ela esteja em uma situação onde ela não está fazendo nenhuma atividade física, não está tendo nenhum esforço físico naquele determinado momento, tremores nas mãos, calafrio ou até mesmo onda de calores, depende aí de pessoa para pessoa, dor ou aperto no peito também é muito comum que as pessoas sintam esse determinado sintoma, sensação de formigamento nas mãos ou até mesmo nos pés, e tem algumas pessoas que sentem no rosto também. Medo de morrer ou de enlouquecer, esse é um sintoma cognitivo que normalmente as pessoas que têm uma crise de ansiedade elas têm. Sensação de que vai perder o controle. É muito comum que as pessoas relatem: Albano, eu achei que eu fosse perder o controle naquele determinado momento, eu achei que eu fosse enlouquecer. Esses sintomas eles costumam durar de 5 a 20 minutos, mas a sensação é como se isso fosse eterno, porque isso é tão intenso que a pessoa acha que aquilo ali vai durar para sempre. Depois da crise vem um cansaço extremo e muitas vezes um medo intenso de ter uma crise novamente, e isso aí é um verdadeiro perigo, porque a pessoa fica com medo de voltar a ter essas crises de ansiedade novamente. Esse medo por si só gera mais ansiedade ainda. Por isso, aprender a lidar com a crise é tão importante para você. É muito importante que você aprenda a lidar com as suas crises de ansiedade, que você tenha ferramentas para poder controlar suas crises de ansiedade para que você não seja comandado por essas crises. Aqui no canal eu tenho vídeos onde eu ensino técnicas de respiração para você poder controlar uma crise de ansiedade, técnicas para que você consiga controlar um pensamento ansioso, e essas técnicas elas podem te ajudar bastante nesse momento de crise de ansiedade, ajudar você a tirar o foco dessa crise de ansiedade para que você não potencialize esses sintomas físicos e para que você fique aí nesse ciclo de pensamento, sentimento e reação física da sua ansiedade, para que você quebre esse ciclo da sua ansiedade. E o que você pode fazer quando você está tendo uma crise de ansiedade? Agora a gente vai para o ponto principal aqui. Como lidar com a crise de ansiedade quando ela começa? Aqui vai algumas técnicas que você pode praticar. Primeiro, reconheça o que está acontecendo e tenta dizer para você mesmo: isso é uma crise de ansiedade, eu não vou morrer, isso
isso vai passar. Você já passou por isso outras vezes, isso passou e não aconteceu nada com você. Fica tranquilo, tenta respirar, tenta se acalmar, porque isso vai passar. Isso parece uma coisa bem simples, mas pensar dessa forma tem um poder, porque ajuda você a racionalizar aquilo que está acontecendo naquele determinado ambiente. Segunda dica, controle a sua respiração. A respiração curta e rápida, ela acaba piorando a sua crise. Então, respira devagar, inspira pelo nariz contando até 4 segundos, segura o ar durante 2 segundos, solta lentamente pela sua boca durante 6 segundos e repita esse ciclo. E repita esse ciclo até sentir o seu corpo ir relaxando. Então foca na sua respiração, tenta praticar esse exercício. Inspira pelo nariz durante 4 segundos, puxando pelo nariz, contando até 4 segundos. Segura esse ar por 2 segundos e solta pela boca, contando até 6 segundos. Fica repetindo isso até o seu corpo ir acalmando. E se puder, coloca sua mão na barriga, tenta sentir o ar entrando, o ar saindo. Isso vai ajudando você a tirar o foco dos sintomas físicos da sua ansiedade e também dos sintomas cognitivos, daqueles pensamentos acelerados e aquele medo de morte que a crise de ansiedade traz para você. A terceira dica é foque nos sentidos. Olha ao seu redor e tenta descrever mentalmente o que você está vendo naquele determinado ambiente. Tenta pegar algum objeto que você pode sentir, que você pode tocar. Aqui eu posso dar um exemplo, eu estou vendo uma cadeira azul, eu estou ouvindo o som de um ventilador, eu estou ouvindo o som de um vento, estou vendo as crianças brincarem. Foca nas coisas que estão no seu ambiente, que isso vai te ajudar bastante a tirar o foco dos sintomas físicos da sua ansiedade e dos sintomas cognitivos da sua ansiedade. Eu estou sentindo meu pé no chão, por exemplo, estou sentindo a sola do meu sapato, a sola do meu pé tocar o meu tênis, eu estou sentindo o meu peso na cadeira, eu estou sentindo a minha respiração, eu estou sentindo o vento tocar no meu rosto. Procura focar nesses estímulos externos que estão no seu ambiente. Isso pode te ajudar bastante, porque vai ajudar você a mudar o foco da sua crise de ansiedade, colocar o foco em outras coisas que não seja a sua crise de ansiedade, e o seu cérebro, o seu corpo, ele vai entender que você não está em perigo e que não tem a necessidade de ficar liberando esses hormônios que fazem parte desse momento estressante que é a crise de ansiedade. E aí o seu corpo ele vai se acalmando e a sua crise de ansiedade ela vai passando. Então tenta entender que você tem controle sobre a sua crise de ansiedade, você tem formas de controlar essa crise de ansiedade. Eu espero que esse conteúdo ele traga esse tipo de benefício para sua vida, porque esse é o objetivo desses vídeos que eu trago aqui no YouTube para você. E a quarta dica é: tenta evitar lutar contra a sua crise. Quanto mais você resiste, mais o seu cérebro ele entende que você está em perigo. Então quando você tenta lutar, lembra sempre que quando você tem a ansiedade, a reação ela se chama reação de luta ou fuga. Então quanto mais você tenta lutar contra a sua crise de ansiedade, mais isso se potencializa. Para prestar atenção que as técnicas que eu trouxe aqui para você antes são técnicas que ajudam você a tirar a atenção da sua crise de ansiedade, não a focar mais na sua crise de ansiedade. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui no YouTube eu sempre trago conteúdo sobre saúde mental de forma leve e prática, sem enrolação. E se você quiser me acompanhar de perto, me segue no Instagram, @psicólogoalbano. Todo dia eu posto reflexões, dicas, vivências reais do consultório que podem te ajudar muito no seu dia a dia. E olha só, eu tenho um e-book completo e exclusivo com estratégias práticas para você lidar com a sua ansiedade. É um material que eu criei com muito cuidado e que pode te ajudar a entender e agir de forma mais consciente em relação à sua ansiedade. O link ele vai estar na descrição, é um valor bem acessível que você pode estar clicando e adquirindo esse e-book para que você consiga solucionar o seu problema com a sua ansiedade. E ao adquirir o e-book você vai ter acesso como bônus a 13 aulas para que você possa aprender a tratar a sua ansiedade através da teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria amplamente utilizada nos consultórios para o tratamento de transtornos de ansiedade. Nessas aulas você vai ter acesso a material em PDF e em Word para que você possa estar imprimindo e possa estar aplicando no seu dia a dia, para que você controle os seus pensamentos ansiosos, para que você controle a sua crise de ansiedade. E tudo isso por um valor que com certeza você pode pagar. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só clicar no link abaixo que está na descrição. Então, não tenta ficar lutando contra a sua crise de ansiedade. Acolha a sensação e deixa ela ir passando. Pensa assim, eu vou deixar o meu corpo fazer o que precisa e já já isso passa. Entende? Percebe essas crises. Deixa o seu corpo ele ter aquelas reações, porque já já isso vai passar. Como eu disse anteriormente, a crise de ansiedade ela dura de 5 a 20 minutos no máximo. O seu corpo ele não consegue ficar tendo essa reação de luta ou fuga por mais tempo que isso, porque o seu corpo ele vai num nível de estresse muito grande. Então, já já isso vai passar. Observa isso com calma, tenta observar isso com tranquilidade.
realidade, aplica as técnicas que você está aprendendo aqui, isso vai ajudar você a se distanciar e ter uma percepção diferente sobre a sua crise de ansiedade. E isso vai contribuir para que você não fique refém das suas crises de ansiedade. E o que não fazer durante uma crise de ansiedade? Tem coisas que acabam piorando a sua crise de ansiedade. Então eu gostaria que você anotasse aí para que você não esquecesse disso. A primeira é: não prenda a respiração. Não fica prendendo a sua respiração. Lembra de não lutar contra a sua crise de ansiedade. Tenta respirar, aplicar técnicas de respiração que você aprendeu. Como eu disse aqui no canal, eu ensino técnicas de respiração para que você consiga lidar com um momento ansioso, para que você consiga lidar com uma crise de ansiedade. Então não prenda a respiração. O próximo é: não tenta fugir do lugar correndo, sair do lugar correndo. O ponto principal: não fica lutando contra a sua ansiedade. Observa ela, observa o seu corpo. Seja um espectador, não um ator ou uma atriz naquela determinada cena que está acontecendo ali naquele momento da sua crise de ansiedade. Outro ponto muito importante é que muitas pessoas acham que beber uma bebida alcoólica ou fumar um cigarro ajuda nisso, mas tenta entender que se você fizer isso, você está usando algo que pode ser prejudicial para você para poder acalmar o seu corpo. E a longo prazo, isso vai ser algo ruim para sua ansiedade. Então não tome álcool, fume cigarro para poder lidar com a sua crise de ansiedade. Um outro ponto muito importante também é: não fique pensando em diversos diagnósticos que você pode ter por conta da sua crise de ansiedade. Naquele momento é muito comum que as pessoas acabem achando que ela está tendo um problema cardíaco, que está acontecendo alguma coisa com ela, que ela está tendo um infarto, que ela está tendo um AVC. Então, naquele momento, só se preocupe em observar, em aplicar as técnicas que você está aprendendo aqui. Treina essas técnicas para que isso se torne algo comum de você fazer, para que você esteja treinado para poder lidar com a crise de ansiedade naquele determinado momento. E sempre lembra, a crise é uma resposta do sistema nervoso, não é um ataque cardíaco que você está tendo. E procura sempre lembrar, a crise de ansiedade é uma resposta do seu sistema nervoso, não é um ataque cardíaco, não tem a ver com o seu coração, tem a ver com o seu sistema nervoso. Então, você não está tendo infarto, você só está tendo uma crise de ansiedade, e conforme você vai aplicando as técnicas, conforme você vai aprendendo a lidar com isso, o seu corpo ele tende a ir diminuindo essas crises, e isso não se torna mais um problema para você. E você consegue voltar a ter a funcionalidade na sua vida e não ficar mais refém das suas crises de ansiedade. E agora você pode estar se perguntando: tá bom, mano, eu aprendi técnicas para poder lidar com as minhas crises de ansiedade, mas o que eu faço para que essas crises elas não ocorram novamente? Aqui eu quero dar algumas dicas práticas para que você consiga solucionar o seu problema com a sua ansiedade. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: faça terapia, principalmente a terapia cognitivo comportamental, que é a mais indicada para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Um outro ponto muito importante é: pratique exercícios físicos. Tem o ato de praticar exercícios físicos, que isso vai ajudar você a relaxar, vai ajudar você a lidar com as suas crises de ansiedade, vai ajudar você a melhorar esses sintomas físicos que fazem parte desses momentos ansiosos que você sente. Aprenda também técnicas de relaxamento, como respiração, meditação, mindfulness. Aqui no canal, como eu disse, eu tenho diversos conteúdos que ajudam pessoas que passam por esse tipo de problema. Eu espero que esse conteúdo ele possa te ajudar, que você possa levar para sua vida, possa aplicar e que isso ajude você a solucionar o seu problema com a ansiedade. Um outro ponto também muito importante é: durma bem. É muito importante que você tenha uma noite de sono legal, que você descanse para que você consiga acordar relaxado no outro dia, para que você consiga lidar com a sua rotina. Evite excesso de café, álcool ou estimulantes, principalmente do período da tarde para o período da noite. Então é muito importante você evitar esses estimulantes como o café, o álcool ou até aquele energético que muitas vezes as pessoas gostam de tomar. E tenta conversar sobre o que você está sentindo, não guarde tudo isso para você. Então, se você tem um companheiro, uma companheira, se você está indo na terapia, leva para o seu psicólogo. Se você tem um amigo, se você tem um parente com quem você possa contar, se abra para essa pessoa, não fique guardando tudo para você. Você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. E em alguns casos, o uso da medicação pode ser muito importante e necessário, porque com a medicação você vai diminuir os sintomas físicos e você vai ter a oportunidade de entender quais são as causas da sua ansiedade e tratar essas causas da sua ansiedade. E a medicação, ela não é fraqueza. Usar o medicamento para poder lidar com a sua ansiedade não é fraqueza. Assim como fazer a terapia também não é fraqueza. Pedir ajuda não é fraqueza. Isso é autocuidado. Isso é cuidar de você mesmo para que você não se sinta mais ansioso ou ansiosa, para que você possa voltar a ter qualidade de vida. E agora eu te pergunto, você já passou por uma crise de ansiedade muito intensa? Ou conhece alguém que sofre com esse tipo de problema? Se sim, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. A ansiedade, ela não é frescura, e conversar sobre isso salva vidas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aqui embaixo. Qual foi a situação mais difícil que você já viveu com a sua ansiedade? Como ela te afetou naquele determinado momento? Vamos conversar sobre isso. Obrigado por ficar aqui até o final e sempre tenta lembrar, cuidar da mente é cuidar da vida. A gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.